Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre redes sociais, sobre a influência das redes sociais na nossa profissão, que é a nutrição, e do meu sentimento de não querer, por enquanto, atuar no consultório quando eu terminar a faculdade, por causa das redes sociais e por não querer entrar nesse mundo. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo para o TikTok falando sobre isso e muita gente se identificou, muita gente concordou comigo. Muitas pessoas até de outras profissões, não só da área da nutrição. E aí eu decidi trazer esse vídeo de forma mais profunda, mais longa, aqui para o YouTube. Talvez você se identifique, se você se identificar ou tiver mais algum comentário sobre esse assunto, pode comentar aqui. Esse não é um vídeo conclusivo, a gente não vai dizer assim, você deve fazer isso, a gente não vai chegar a lugar algum no final do vídeo. É mais um vídeo reflexivo e de desabafo mesmo sobre a sensação que eu tenho. Enfim, espero que possa acrescentar em algo na sua vida. Eu comecei a pensar sobre isso, sobre não querer atuar na área clínica em consultório, tipo assim, ter o meu próprio consultório, quando um dia eu estava conversando com uma amiga que é da área de psicologia, ela tá terminando a faculdade, ou já terminou, não sei, na época ela estava no final da faculdade, e ela falou sobre isso, que ela estava preocupada porque ela não queria depender das redes sociais para ter pacientes, né? Ela na área da psicologia. E hoje em dia, basicamente, você depende das redes sociais para conseguir pacientes. E ela estava preocupada porque ela via que na sala dela, por exemplo, tinha muita gente mais habilidosa do que ela com redes sociais, com mais experiência mesmo na área, que provavelmente iriam se dar melhor do que ela, se dar bem nas redes sociais, conseguir mais pacientes do que ela, que não tinha muita desenvoltura com redes sociais, enfim, ela estava preocupada, a gente começou a conversar sobre isso. E aí, depois desse dia, eu comecei a refletir. E eu vi que realmente é uma coisa complicada de hoje em dia, porque antigamente, quando você se formava numa faculdade, quando o acesso à faculdade era algo pequeno, que poucas pessoas tinham e que não tinha essa coisa das redes sociais, você se formava e, por exemplo, na área da nutrição, você se formava e aí você abria seu consultório, colocava placas na cidade, um outdoor, não sei, alguma coisa. E no boca a boca mesmo as pessoas chegavam até você. Hoje em dia as redes sociais possibilitam a gente uma visão melhor, né? As pessoas vão nos conhecer melhor. A gente vai ter mais público nos vendo, né? Mais chances de ter pacientes. Isso é uma coisa boa, né? A gente não pode também fechar os olhos para o que a tecnologia trouxe pra gente. As redes sociais abriu um leque de possibilidades para que a gente conseguisse pacientes de todos os lugares. Enfim, isso é muito bom. Só que eu vejo isso também como um peso, dependendo da relação que você tem com redes sociais. Apesar de eu gostar de produzir conteúdo, por exemplo, estou aqui no YouTube ou às vezes estou lá no TikTok falando abobrinha, falando coisas que vêm na minha mente, eu gosto de fazer isso de forma muito natural. Quando vem até a minha cabeça, quando eu tenho criatividade, quando é um assunto que eu gosto. Enfim, eu faço muito esporadicamente, eu não tenho essa responsabilidade de estar produzindo conteúdo todo dia, é algo que eu faço realmente porque eu gosto. Só que quando você começa a trabalhar com isso, e aqui eu falo pela voz de experiência, porque eu tenho uma agência de marketing atualmente, enquanto eu termino a faculdade, é o que está sustentando, é o que está dando o meu salário, digamos. Meu esposo trabalha em outra área, só que juntos a gente tem uma agência de marketing, onde eu produzo conteúdo para alguns clientes, algumas pessoas que são da área da saúde, por exemplo, médicos, dentista, médicos de várias áreas, enfim. E aí eu sei como é depender das redes sociais para conseguir paciente, eu sei como é um peso. Se você não tem uma relação saudável com o uso das redes sociais, você pode acabar se dando muito mal. E eu me conheço e eu sei que eu tenho uma relação muito prejudicial com as redes sociais. Eu sou muito viciada com o celular, com as redes sociais. E se eu não tomar cuidado, eu passo muito tempo rolando feed, ou então vendo histórias, vendo a vida de pessoas e me comparando. Eu sei o quanto isso faz mal pra mim. E eu queria muito poder desinstalar, por exemplo, o Instagram e passar um mês sem usar, sem entrar. Só que hoje eu não posso porque eu trabalho com isso, né? Eu tenho que estar todo dia no Instagram, postando nas redes sociais dos meus clientes, tenho que estar antenada. Enfim, eu tenho que estar ativa no Instagram. E eu lembro que numa época, quando eu não trabalhava com isso, quando eu trabalhava em outra empresa que não tinha nada a ver com redes sociais, eu era tão, mas tão assim, mais leve a minha cabeça, o meu cérebro, porque eu não precisava estar no Instagram.
Então eu lembro que eu desinstalava o Instagram, ou eu desinstalava o Twitter e passava tipo 1 mês, 2 meses sem e depois voltava. E era muito saudável pra minha cabeça. E eu sinto falta disso. E aí quando eu penso no que eu vou fazer depois da faculdade, me preocupa, porque assim, você não tem muito o que fazer. Quando você se forma em nutrição, a gente tem várias áreas, vários campos de atuações que a gente pode ir, mas a gente sabe que a clínica, ela nos proporciona a liberdade de horário, liberdade geográfica até, e também é uma área muito legal, né? Muita gente se identifica com a área. Só que você tem esse peso das redes sociais. Se você não tem condições de pagar alguém pra... E no início é muito difícil, né, você ter essas condições, porque você ainda não tem muito paciente, alguém pra cuidar das redes sociais pra você e você só gravar e, enfim, a pessoa vai lá e posta. Se você não tem isso, você vai ter que estar ali todos os dias, nos stories, tá ali todos os dias dando dicas, enfim. E o seu cérebro, ele fica muito tendencioso a olhar pra tudo como, com o objetivo de produzir conteúdo. Quando você começa a produzir conteúdo, você tá fazendo coisas normais do dia a dia, sei lá, você tá tomando banho, aí você pensa, eu poderia falar sobre isso. Você tá comendo e você pensa, eita, o que será que tá rolando no Instagram agora? Você tá fazendo qualquer outra coisa, você tá pensando no conteúdo que você tem que produzir, você tá produzindo roteiros na sua mente. E isso não é saudável. Eu, pelo menos, não acho saudável. Eu sei o bem que as redes sociais podem trazer pra pessoa, né? Muita gente ganhou muito dinheiro com as redes sociais. Mas eu não sei se eu quero esse peso. Eu não quero que o meu dinheiro todo mês dependa da minha boa vontade ou da minha disponibilidade de estar atuante nas redes sociais, sabe? Eu não quero que os pacientes cheguem até mim por causa da minha criatividade, que naquele mês foi boa e eu conseguia aparecer mais nas redes sociais. Eu não quero ter essa responsabilidade, entende? Não agora. Eu não sei se é isso que Deus quer pra mim, eu não sei se é assim que Deus quer que eu seja na nutrição. Atualmente eu penso assim, se alguém me perguntar, Adria, qual a área que você quer quando acabar a faculdade? Eu penso, sei lá, em fazer um mestrado, continuar na área acadêmica, continuar estudando, ficar na pesquisa e talvez no futuro se tornar uma professora universitária, porque é algo que eu não vou precisar estar nas redes sociais, sabe? Eu vou ser muito boa em um assunto, eu vou estudar aquele assunto e vou ensinar para as pessoas, mas eu não vou ter a obrigação de ter o Instagram instalado no meu celular. Eu não quero ter essa obrigação, sabe? Sobre dinheiro, né? Eu não tenho esse desejo que algumas pessoas têm de ser extremamente rica, de ser famosa e de conseguir muito dinheiro. E eu sei que as redes sociais, elas podem garantir isso pra você, né? Se você se desenvolver bem, se você produzir muito conteúdo, as redes sociais podem dar um bom retorno. Só que não é o que eu quero. Eu quero só viver confortável, eu quero viver com a minha família. Quero sim ter coisas boas, materiais, poder conquistar algumas coisas, mas eu não quero ser extremamente rica. Então não vejo necessidade de eu buscar incansavelmente estar nas redes sociais vendendo algum produto, enfim, me auto-promovendo sempre para eu conseguir ser rica, sabe? Não é um objetivo da minha vida. Quando eu postei esse vídeo no TikTok, muita gente se identificou, né? Muita gente falou. Até gente que não é da área da nutrição. Teve muita gente falando da área da psicologia, da área de contabilidade, de todas essas áreas que precisam de abrir um consultório, empreender e ter redes sociais. Muita gente se identificou e disse que desistiu da profissão, desistiu de continuar na área, teve que mudar de área porque não estava conseguindo produzir conteúdo todo dia. Teve muita gente também que falou que até conseguiu no início produzir muito conteúdo e teve até muito paciente, mas se torna cansativo todos os dias você aparecer ali, você expor a sua vida. E aí, por causa disso, a pessoa desistiu. Qual o meu conselho pra você que, assim como eu, tem esse sentimento? Cara, se a clínica, e aqui eu falo para as minhas queridas amigas e amigos da área da nutrição, que ainda estão na faculdade, enfim, ou já terminaram. Se a clínica é a área que você é apaixonado, se você gosta muito, se você quer ajudar as pessoas, se você quer receber pacientes através das redes sociais, e é uma área que você não quer abrir mão, que você gosta muito, sei lá, materno-infantil, esportiva, qualquer patologia, qualquer doença,
Se você ama isso, se você gosta, cara, vá. Não se prenda por causa das redes sociais. Porque nesse conteúdo que eu fiz no TikTok, eu vi muitos comentários também dizendo que hoje em dia o que vale mais também é o boca a boca. É você fazer um bom trabalho e as pessoas indicarem você para outras pessoas. É você ser tão bom que você pode até não produzir tanto conteúdo nas redes sociais, mas os pacientes vão chegar até você porque as pessoas foram indicando você, porque você virou referência naquele assunto. É óbvio que você tem que ter um perfil no Instagram. O Instagram hoje ele é a vitrine de todo profissional. Você tem que ter pelo menos um Instagram ali bonitinho, com suas informações, com destaques organizados, para que quando o paciente chegue até você, ele tenha pelo menos o mínimo de informações ali que ele precisa para tomar a decisão se ele vai contratar você ou não. Então, o meu conselho é faça e se programe, faça um cronograma que seja saudável para você. Não fique refém das redes sociais. O Instagram, as redes sociais, eles têm que ser uma ferramenta pra gente. Não é, o Instagram ele tem que servir a gente, não a gente tem que servir a ele. A gente não pode ficar refém do engajamento, não pode ficar refém do algoritmo. A gente que tem que usá-los ao nosso favor. Por mais que você, sei lá, não poste tanto conteúdo quanto você deveria, por exemplo, do conteúdo por dia, que é o indicado hoje, no mínimo, né? Tem gente que posta tipo 2, 3 vezes por dia, eu acho um absurdo. E geralmente essas pessoas têm equipe, tá? Não se compare. Então, mesmo que você não poste todos os dias, sei lá, você posta uma vez no mês, uma vez por semana, faça do ritmo que vai ser bom pra você, pra sua saúde mental, pra sua família. Não faça com que você fique escravo do seu celular, do seu Instagram, enfim, do seu TikTok, de qualquer rede social. Porque são ferramentas, elas têm que nos servir e não o contrário. Agora, se você tá perdido e não sabe qual área vai seguir, se você tá pendendo para a área da clínica, coloque isso no papel, porque muita gente acha muito bonito, acha um mundo de flores, a área clínica, porque você vai ter seu próprio consultório, você vai ser um empreendedor, mas coloque também na ponta do lápis os contras, não só os prós, e foi isso que eu coloquei. E por mais que eu acho linda a área da clínica, você ter o seu próprio consultório, para mim o contra pesa mais do que o pró. E eu não sou tão apaixonada assim quanto eu achava que era, sabe? Eu não tenho esse amor pela clínica, por atender no consultório, a ponto de eu ignorar todos os contras. Eu acho que se for para mim seguir na área da clínica seria hospitalar, enfim, algum concurso, alguma coisa que eu não precise produzir conteúdo todos os dias. Então, se você está indeciso, comece a pesquisar mais. Comece a seguir pessoas nas redes sociais que são da área que você pensa em seguir, para ver se é realmente isso que você quer, porque é cansativo você produzir conteúdo para as redes sociais. Muita gente acha bom, mas tem os seus contras e a gente tem que levar isso em consideração. Bom, é isso. E você, o que é que você acha? De tudo isso que eu falei, você concorda, discorda com o que eu falei? Você também sente o mesmo? Se sim, eu queria que você refletisse sobre isso e se quiser, comente aqui nos comentários. Se esse vídeo foi bom para você de alguma forma, curte, por favor, para que possa chegar a outras pessoas. Eu acho que essa reflexão sobre redes sociais é muito importante nos dias de hoje, porque tem muita gente com problemas mentais, problemas de foco, problemas de produtividade. Muitos problemas, né? A gente sabe que hoje em dia as redes sociais acabam nos levando para lugares ruins e a gente tem que ter a consciência disso. Então, se te ajudou de alguma forma, se fez você pensar pelo menos um pouquinho, curte esse vídeo para que ele chegue em mais pessoas. E é isso. Eu espero que você cuide do seu cérebro, que você cuide da forma como você lida com as suas redes sociais e que você não seja um escravo dela. Tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.